Você precisa investir no exterior e tirar o seu dinheiro aqui do Brasil. Provavelmente você já ouviu alguém falando da importância de se investir no exterior e não deixar o dinheiro somente aqui no Brasil. Só que muitas pessoas aparentemente têm medo, pavor de investir lá fora porque acham que vão ter que pagar taxas a mais, acham que vão ter trabalho em gerenciar esses investimentos, mas não tem nada disso. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar que é tão simples investir no exterior como é simples investir aqui no Brasil em um fundo imobiliário, em uma ação, em renda fixa. E quando a gente fala de investir no exterior, a pessoa tem duas opções. Ou ela pode abrir uma conta em uma corretora lá fora e investir diretamente lá fora, ou ela pode investir através de uma corretora aqui no Brasil, né, onde o dinheiro dela vai permanecer aqui no Brasil, porém ela vai investir nesses ativos dolarizados e vai se expor ao dólar da mesma forma. E aí muitas pessoas agora têm dúvida de qual seria a melhor opção, se não é muito difícil abrir conta em uma corretora lá fora, se é melhor investir daqui no Brasil mesmo. É por isso que eu fiz uma tabela comparando essas duas opções, com as taxas, o custo, né, de cada uma, tudo, para você definir qual é a melhor opção para você, porque não adianta também eu vir aqui, né, e taxar, definir uma como a melhor, porque tudo vai depender do perfil de cada pessoa. Mas independente se você escolhe a opção de manter o seu dinheiro aqui no Brasil ou abrir uma conta em uma corretora lá fora, o fato é o seguinte, se a gente olhar aqui esse gráfico, veja aqui, ó, a gente tem o S&P 500, Matheus, o que é S&P 500? É o índice que reúne as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Então a gente tem esse índice, tem aqui o CDI, IFIX e o Ibovespa. Veja que o S&P 500 está na frente, ó, a diferença drástica aqui, ó. Ele se mantém na frente desde sempre, tanto do CDI como do IFIX, do Ibovespa, e sempre aumentando essa diferença. Repara, se a gente olhar aqui nos últimos 20 anos, a gente vê aqui a valorização do Ibovespa, 50%, o IFIX dos fundos 88%, o CDI 179% e o S&P 887%. E isso porque a gente está falando de uma das maiores economias do planeta, de um investimento em dólar, que é uma moeda muito mais forte do que o real. Quando a gente fala de S&P, a gente está falando de empresas como a Microsoft, Google, Nvidia, né? As maiores empresas que a gente tem no mundo. Então você se expor a essas empresas, direto ou indiretamente, é uma ótima forma de você diversificar os seus investimentos e não manter o seu dinheiro preso somente em empresas aqui do Brasil. E obviamente que esse tipo de investimento é para quem pensa no longo prazo. Não adianta investir aqui, por exemplo, em empresas do exterior achando que você daqui 2 anos, 3 anos vai ter uma super valorização, vai ganhar muito dinheiro, não. Aqui é pensando no longo prazo, né? Renda variável é longo prazo, especialmente investimentos no exterior, então é para você pensar daqui 10, 15, 20, 30 anos. Mas bora lá, como é que se investe de fato no exterior? Existe uma classe de ativos conhecida como ETF, que é um fundo de investimento que veio para facilitar a nossa vida. Lembra lá que eu falei do S&P 500, o índice? Pois é, não tem como a gente chegar e comprar uma cota de um índice, né? Então o ETF ele vem justamente para resolver isso, ele vai comprar todas as empresas desse índice. No caso do S&P 500, ele compra as 500 empresas desse índice para ter o mesmo resultado, a mesma performance desse índice. Então, quando você vai lá e compra uma cota desse ETF, você vai estar se expondo a todas essas empresas que fazem parte do índice S&P 500. Então, essa é uma das melhores formas de você investir no exterior. Por quê? Porque quando você abre uma conta lá fora, em uma corretora lá fora, você vai se deparar com uma infinidade de boas empresas. E aí, para você ir escolhendo ali empresa por empresa, ativo por ativo, para compor a sua carteira, isso pode ser muito trabalhoso. Então, a maioria dos investidores querem justamente o contrário, né? Praticidade e facilidade na hora de investir. Então, a pessoa ir lá e comprar um ETF, automaticamente ela já vai estar se expondo a dezenas, centenas de boas empresas de forma muito mais fácil, prática e rápida. E é aí que entra um ponto importante. Lá fora a gente tem um ETF muito conhecido, que é o IVV, que ele replica o índice S&P 500. E aqui no Brasil a gente tem o IVV B11. Lembra lá no início que eu falei que a pessoa tinha duas opções? Ou investir diretamente lá fora, ou investir daqui do Brasil, mantendo o dinheiro aqui no Brasil? Pois é, se ela quiser investir diretamente lá fora, ela vai investir diretamente no IVV, porém, se ela quer investir no IVV mantendo o seu dinheiro aqui no Brasil, ela vai investir no IVV B11. Inclusive, se você abrir aí a sua corretora e digitar IVV B11, você vai ver aí o ativo, né? Ele vai comprar cotas do IVV, então se você compra uma cota do IVV B11, você vai estar se expondo, né, às 500 empresas que fazem parte do S&P 500. Então é uma forma de você investir
né, no IVV, só que mantendo o seu dinheiro aqui no Brasil, investindo em uma corretora aqui no Brasil. E aí você pode estar se perguntando, qual seria a diferença de investir lá fora diretamente no IVV e de investir aqui no Brasil no IVV B11? E eu trouxe uma tabela com as principais diferenças. Eu trouxe aqui uma comparação do investimento feito em setembro de 2014 a setembro de 2024, um investimento de R$10 mil, para a gente ter uma real noção de quem teve um resultado melhor, o IVV ou o IVV B11. E não só isso, eu vou te mostrar, além da rentabilidade, outros pontos que é muito importante e tão importantes quanto a rentabilidade para você ficar atento. Como você pode ver aqui, investindo no IVV B11, você praticamente não tem taxa, só tem aqui a taxa de administração de 0,23% ao ano, que é o salário ali da pessoa que administra esse fundo, e a gente tem a corretagem, que eu coloquei zero, porque hoje em dia a maioria das corretoras oferecem corretagem zero, e isso nada mais é a corretagem, nada mais é do que o valor que você pagaria por cada operação que você faz, né? Seja de compra ou de venda. Já aqui no IVV, a gente tem o IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, de 0,38%. A gente tem o spread cambial, como a gente vai mandar o nosso real para converter em dólar, né? Porque a gente vai comprar ativos em dólar, a corretora, ela cobra uma taxa, né, para fazer essa conversão, que é o lucro dela. Então, geralmente, esse spread cambial fica em torno de 1,5% a 2%. No caso aqui, eu coloquei 2%. A corretagem, como eu falei, a gente encontra corretagem zero na maioria das corretoras. A taxa de administração, 0,03%. Veja a diferença, ó. No IVVB11, a taxa de administração 0,23%. E aqui 0,03, ou seja, uma taxa de administração muito menor. Agora um detalhe importante, no IVV aqui, o IOF e o spread cambial você paga uma única vez, que é quando você envia o seu dinheiro, né? Quando é feito ali o câmbio e aí você paga o IOF e o spread cambial. Já a taxa de administração você paga anualmente, ela incide anualmente em cima do seu patrimônio, então no longo prazo ela tem um efeito um pouco maior do que o IOF e o spread cambial. Dito isso, considerando aqui esse cenário, depois de 10 anos, o preço aqui do IVVB11 sairia de R$ 48,80, o preço da cota, para R$ 349,80, o valor final, já descontando aqui a alíquota do imposto, né, de 15% em cima da rentabilidade, teríamos um valor final de 62.178 e a rentabilidade de 521,78%. Já no IVV aqui nós temos um resultado bem próximo, considerando também já o desconto dos 15% da alíquota do imposto. Lembrando que antes você não precisava pagar o imposto no IVV em valores abaixo de 35 mil que você fosse vender. Hoje em dia isso mudou, então qualquer valor que você vá vender no IVV, você tem que pagar a alíquota de 15%. A gente tem aqui o valor final em dólar de $13.694, o valor final em reais, já descontando o IOF, o spread cambial, a gente tem um valor total final em reais de 63.996 e uma rentabilidade total de 539,96%. Então a gente consegue perceber que não existe uma diferença tão significativa. Antes essa diferença era bem mais significativa, principalmente no longo prazo, porque o IVV ele era isento desse imposto dos 15% em valores abaixo de 35 mil. Hoje, como não tem mais isso, né, fica praticamente a mesma coisa. A gente tem uma rentabilidade aqui do IVVB11 de 521,78 frente a uma rentabilidade do IVV de 539,96%. E aí uma pergunta que algumas pessoas podem estar se fazendo é o seguinte: o que levaria então um investidor a optar em colocar o dinheiro lá fora, no IVV, ao invés de manter o dinheiro aqui no Brasil, investindo no IVVB11? Primeiro ponto, como eu havia falado, quando você investe lá fora, você tem muito mais opções de investimentos. Então lá fora você tem ETFs que vão replicar diversos índices, não só o S&P 500, mas vários outros índices. Então você tem essa questão de ter mais opções de investimentos. Segundo ponto, você reduz o risco país, né? E aqui eu não estou falando o risco de o país quebrar, não, mas você evita, né, mudanças políticas, mudanças tributárias, insegurança política. Então, o investidor que quer se livrar de tudo isso, ele opta em investir diretamente lá fora. Já as vantagens de quem investe daqui do Brasil é que a pessoa ela vai ter mais facilidade na hora de investir, ela vai conseguir investir ali pela própria corretora dela, ela também vai ter mais facilidade na hora de fazer a declaração ali, questão do imposto de renda, né, declarar os investimentos. Então a pessoa ela precisa identificar o que seria melhor para ela, né? Se ela prefere ali evitar possíveis mudanças na legislação, mudanças políticas, mudanças tributárias,
se ela prefere ter mais opções de investimentos, se ela prefere mais facilidade na hora de investir. Então ela tem que levar tudo isso em consideração para decidir se vai investir ali lá fora, deixar o dinheiro lá fora, ou se vai investir mantendo o seu dinheiro aqui no Brasil. Além disso, para quem quer manter o dinheiro aqui no Brasil, a gente não se limita somente ao IVVB11. A gente tem o QQQ11, que é um ETF que replica o índice Nasdaq 100, que é o índice que reúne as 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. A gente tem também o ETF WRLD 100, né, que replica o índice VT, que é o índice global que se expõe a diversas economias, não só a economia dos Estados Unidos, mas várias outras economias. Outro ponto importante, geralmente o investidor brasileiro, ele investe ali querendo receber dividendos, né? O brasileiro ele tem muito essa questão dos dividendos em mente, porém fique sabendo que quando você investe no IVVB11, você não recebe dividendos. O IVVB11 ele pega ali os dividendos que são pagos e vai reinvestindo, né, visando a diversificação e visando também o acúmulo de capital no longo prazo. Ah, Matheus, e o IVV lá fora, ele distribui dividendos? Sim, ele distribui dividendos lá fora, nos Estados Unidos, porém tem uma tributação de 30%, né, que são os impostos em cima desses dividendos. Então, quando você recebe os seus dividendos lá, automaticamente é cobrado esses impostos, né, 30% em cima dos seus dividendos. Isso é válido somente lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não tem esses impostos em cima dos dividendos. E se você tem interesse em abrir uma conta em uma corretora lá fora, eu trouxe aqui algumas opções para você dar uma analisada nas taxas e ver qual que seria a melhor opção para você. Eu trouxe aqui as seguintes corretoras: o Inter, Avenue, XP, Nomad, BTG, C6. O IOF é padrão em todas as corretoras, o IOF é de 0,38%. O spread, a gente varia, né? Aqui no Inter vai de 0,99% a 1,5%, vai depender do tipo de cliente que você é. A Avenue, uma variação de 0,5% a 1,5%, XP 2,25%, Nomad de 1% a 2%, ele tem a Nomad aqui, ela tem um programa de fidelidade, então vai depender do tipo de cliente que você é também da Nomad. BTG 2,5%, C6 1% a 1,5%. A taxa de corretagem, que é a taxa que você paga, né, sempre que você faz uma operação, seja uma operação de compra ou de venda, a gente tem aqui Banco Inter, não tem corretagem. Avenue, até 3 corretagens por mês, então se você é uma pessoa, né, que não faz muitas operações durante o mês, essa opção é válida, porque você tem até 3 operações por mês, então se você vai lá comprar ou vender uma única vez no mês, tá perfeito. Na XP você paga de $1 a 8,60 de corretagem, se a operação for menos de R$100, você paga $1, se for acima de R$2.000, você paga 8,60. A Nomad não tem corretagem. BTG de $1 a 7,50, a mesma coisa da XP, né? Acima de um valor você paga 7,50. C6 até 3 corretagens grátis por mês. E aqui a gente tem umas outras taxas. No caso aqui da Avenue, você paga 50 centavos de dólar por mês em caso de inatividade. Então, se você ficar sem movimentar a conta por 3 meses e ter menos de $500, você paga todo mês 50 centavos de dólar. E o BTG aqui, você tem uma outra taxa, onde você paga $10 por mês de administração e só é isento dessa taxa quem tem mais de R$50 mil ou $10.000 investidos aqui no BTG. Então é isso, se você tem conta em alguma dessas corretoras, se já investe no exterior, deixa aí o seu feedback, seu relato, sua experiência. Se você quiser complementar algo que eu falei, fique à vontade para falar aí nos comentários, até para ajudar outras pessoas, né, que estejam procurando uma corretora para investir. Se gostou desse vídeo, deixa o like, porque isso ajuda o YouTube a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Inclusive, faz o YouTube recomendar os meus próximos vídeos para você. Então deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço e valeu!